meu nome é Reinaldo. Hoje estou trazendo um vídeo a falar sobre a respeito de dízimo, se dízimo é válido e se está escrito no Novo Testamento. Mas antes eu peço a você que não é inscrito, se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar o sino da notificação para você não perder meus próximos vídeos. Na minha Bíblia eu já li várias vezes e não encontrei dízimo no Novo Testamento. Depois da morte de Jesus, no Novo Testamento já não fala mais sobre dízimo. Até quando Jesus estava vivo, Jesus falou assim: dai a César que é de César. Quando veio um cobrador ali de tributo, que falou: teu mestre não paga. Daí Jesus falou, pegou uma moeda e apresentou a ele. Disse: quem que é essa figura? Ele falou: César. Então, dai a César que é de César, dai a Deus que é de Deus. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus morreu, já entrou a graça. Na graça já não se refere mais sobre dízimo. Só que em Malaquias fala: trazeis o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento que fala na Bíblia era alimento. Muitos dizem é para pagar taxa de luz, mantimento é microfone, mantimento é som. Mantimento não é som, que diz na Bíblia. Mantimento não é aluguel, mantimento não é água, mantimento é alimento. Então era para trazer para no dízimo a casa, para que ajudasse, mantesse a necessidade daqueles pobres que estavam passando por necessidade. Então já no Novo Testamento já não fala que existe dízimo, que Deus manda dar dízimo. Na época de Moisés, até em Malaquias, era ordenado dar o dízimo, por causa de que tinha muitas pessoas que faltava, não tinham condição de se alimentar. E daí Deus viu aquilo que muitos estavam padecendo de fome. Deus falou, deu a lei que tinha que trazer para que mantesse, abastecesse a casa com mantimento. Que na época o dízimo muitas vezes não era moeda, muitas vezes era por exemplo, um boi, uma coisa assim, para dar, para repartir, ajudar o faminto, que era trazer qualquer coisa que de comer, para ajudar, aqueles que não tinham o que comer. Então tinha muitos órfãos e muitas viúvas que padeciam naquela época, não tinha o que comer. Daí Deus viu aquilo, ordenou que todo mundo tinha que trazer o dízimo, para que, ali que ajudasse a igreja. Então, mantimento na Bíblia não é alimento, não é microfone, não é aluguel. Hoje muitos interpretam isso como pagar o aluguel da igreja, andar de carro. Não, isso não é. O dízimo é a mesma coisa que você fazer caridade. É a mesma coisa. Porque na época Deus deu ordenança, que era amor ao próximo. Então, o mesmo é válido. Só que o dízimo dado na igreja não é o mesmo. Porque se você dá hoje o dízimo, esse dízimo não vai para sustentar o pobre. Vai para o caixa da igreja, do líder, não vai para sustentar o pobre. Muitas vezes vão fazer o quê? Usar para outras coisas. Então não é para sustentar o pobre. Na ordenança daquela época que Deus ordenou, era para sustentar o pobre. Então, hoje se você chega numa igreja, é muito raro que a igreja vai ajudar. Então, o dízimo na época era para ajudar. Era trazido à igreja, como hoje, se você vai numa igreja e pede o alimento, lá é para ajudar o pobre. Então, a mesma coisa. Na época era desse jeito que funcionava a igreja. Então, o dízimo na época era para ajudar os que estavam com falta de necessidade. Então, dízimo no Novo Testamento não se refere. Dízimo não se refere. E muitos tentam usar o Velho Testamento, qual o Velho Testamento não convale no Novo Testamento, que Jesus morreu. Então Jesus já veio na graça. E nessa época do dízimo em Malaquias, era no tempo ainda da escravidão, quer dizer, no jugo ainda daquela lei, se houvera, que era na época de Moisés. Então, esclarecidamente que no Novo Testamento não se refere dízimo. Se dizer que para você que existe, não existe nem o Novo Testamento uma carta que se refere, que fala em dízimo. Então, para muitos que pensam que é válido, não é válido, tá? Muito, mas mesmo assim ainda tem enganos, que muitos ainda dizem não é válido. Lógico, se eu pegar uma oferta e fazer um voto e dizer: Senhor, vou fazer um voto, o Senhor me dá uma benção, eu vou dar uma ajuda para aquele fulano que está passando por necessidade, Deus vai aceitar, porque Deus quer ver
Deus quer ver a caridade no nosso coração. E Deus aceita, porque a caridade é agradável a Deus. E ajudar o próximo é caridade. E o dízimo naquela época era um ato de caridade. Então, o dízimo é caridade. Então, quem não dá o dízimo na igreja, mas não faz caridade, não está válido, porque naquela época o dízimo era para ajudar o pobre que estava passando por necessidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui, finalizando esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação para você não perder nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo para vocês.